Meus prezados irmãos, minhas prezadas irmãs, nós vamos mais uma vez realizarmos juntos os nossos estudos evangélicos, o nosso estudo da Boa Nova de Jesus, dessa tarde de sábado, e gostaria de renovar a minha alegria, a minha satisfação de poder, de alguma maneira, contribuir para as reflexões, para o conhecimento da Boa Nova por todos nós, porque nós que estudamos somos os primeiros que aprendemos, e divulgar não é nada mais, nada menos do que estudarmos juntos, né? E essa alegria se renova todas as vezes que temos essa oportunidade que a doutrina espírita, que a nosso querido Solar nos apresentou já há tantos anos. Gostaríamos de desejar que todos estejam muito bem, que todos estejam com a saúde preservada, que Jesus possa amparar a vida de todos vocês e que os nossos amigos espirituais da casa abençoada de Paulo de Tarso possa continuar nos abençoando e nos amparando, viu, meus irmãos? Nós vamos iniciar os nossos estudos de hoje com a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, aqui na terra como em todo o universo. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixeis cair em novas faltas, livrai-nos do mal, pois que vosso são o reino, o poder, a majestade e a glória para todos sempre, que assim seja. E em nome de Deus, de Jesus, nosso mestre amado, de Paulo de Tarso, patrono da nossa casa de oração, de estudo e trabalho, dos nossos amigos, benfeitores espirituais, estamos iniciando os nossos estudos do Evangelho na santa e bendita paz do Senhor, que assim seja. Meus irmãos, temos hoje o estudo do capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo. O capítulo 17, Kardec deu o título de Sede Perfeitos, copiando o Evangelho de Jesus, registrado por Mateus. E ele dá aqui um subtítulo para iniciar o capítulo como sendo Caracteres da Perfeição. O estudo proposto para nós hoje é do item 2, mas eu vou ler aqui o registro de Mateus, quando Jesus nos ensinou o seguinte, nos dizendo quais são os caracteres da perfeição humana. Amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Porque se somente amardes os que vos amam, que recompensas tereis disso? Não fazem assim também os publicanos? Se unicamente saudardes os vossos irmãos, que fazeis com isso mais do que os outros? Não fazem o mesmo os pagãos? Sede, pois, vós outros perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celestial. Como eu disse, esse ensino inesquecível de Jesus foi registrado pelo evangelista Mateus, no capítulo 5, versículos 44, 46 a 48 do Evangelho da Boa Nova. Meus irmãos, como nós vimos, Levi trata aqui no Novo Testamento exatamente dessa afirmativa de Jesus, né? Que sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus, e que ele fez constar no seu Evangelho, no capítulo 5, versículos 44 a 48. Como nós sabemos, meus irmãos, Levi
foi o primeiro evangelista, né? E ele captou, ele registrou os ensinos de Jesus, especialmente aqueles ensinos que o impressionaram e que impressionavam a maior parte das pessoas que ouviam o mestre. E ali ele fez os registros e, em razão disso, o Evangelho de Levi, aquele funcionário, aquele inteligente funcionário de Cafarnaum, que Jesus, funcionário público, né, que Jesus foi buscar para a sua grei, foi buscar para integrar o seu colégio apostólico, né? Levi, ele registrou todos esses ensinos marcantes, como eu disse, todos esses ensinos empolgantes que impressionavam o coração e as mentes das pessoas, e pela tradição, todos esses registros de São Mateus, eles ficaram sendo conhecidos, né, pela tradição cristã como sendo os ditos do Senhor. E gostaríamos de relembrar aos irmãos e irmãs que nos veem, que nos ouvem, que até Jesus as religiões se preocupavam muito com o proselitismo, com a angariação de adeptos, porque as religiões elas tinham como objetivo fortalecer muito menos o espírito das pessoas, ou quase nada, mas muito mais as convicções de poder, de força, de dominação, de hegemonia, né? Como nós sabemos. E o objetivo de todas as religiões era fazer com que as criaturas fossem cooptadas, fossem trazidas para dentro das religiões, e esse objetivo encerrava por aí. Uma vez trazidas para as religiões, se tornando seguidoras, a ponto até de terem suas vidas ameaçadas, como Estevão, que pôde escolher entre renegar a figura de Jesus Cristo e o seu evangelho, voltando de novo a jurar a fé farisaica, a fé judaica, né, da maneira que os fariseus expunham, e preservar a sua vida. E ele preferiu dar a sua vida para o evangelho nascente, porque na realidade ele não foi trazido para o cristianismo. Muito mais do que isso, meus irmãos. Ele compreendeu a boa nova de Jesus, o cristianismo de Jesus, os ensinos do mestre, o amor que ele não apenas ensinou, mas o amor que, sobretudo, ele exemplificou, e que Estevão entendeu que aquela força transformaria o mundo inteiro e deu a vida por isso, né? Portanto, o objetivo de Jesus é muito maior do que simplesmente convencer as pessoas da sua boa nova. Muito acima disso. Jesus, na realidade, queria a transformação moral das pessoas. Ele não desejava que elas apenas se tornassem seguidoras da sua boa nova. Ele desejava, na verdade, conduzir a todos nós em direção ao Pai, em direção a Deus. E ninguém se aproxima de Deus se não purificar sua alma, se não transformar a sua vida, se não mudar os seus conceitos, se não começar a amar o seu semelhante. E foi isso que Jesus desejava. Ele desejava transformar os corações e as inteligências das criaturas humanas. E o caminho era a sua boa nova. Jesus não tinha, meus irmãos, que fazer com que as criaturas daquele tempo, ele não teria possibilidade de que elas compreendessem de maneira muito clara aquele modelo de perfeição relativo que nós, criaturas humanas, hoje já compreendemos. Nós sabemos que a nossa perfeição é apenas relativa, que jamais seremos perfeitos como Deus, o nosso Criador, né? Ele é o Criador. O fato de nós sermos criados à imagem e semelhança dele, como nós sabemos, é pura e simplesmente o fato de que nós temos o dom
da perfectibilidade, do crescimento, da evolução, adquirindo com o nosso próprio esforço, fragmentos da universalidade, da grandeza do Pai, na medida em que nós vamos evoluindo, né? E nos aproximando dele de alguma forma, porque na medida em que crescemos em inteligência e em bondade, nós vamos adquirindo maiores parcelas de tudo essa infinitude de luzes, de bênçãos, de poder, de misericórdia, que a criação divina representa em todo o universo, né? Assim, então, Jesus teve que apresentar o Pai Celestial, o nosso Pai Celestial, como ser essencialmente perfeito, né? E mostrar para todas as criaturas humanas que elas deveriam se esforçar para ser como Ele. E como que Jesus poderia explicar para pessoas analfabetas, pastores de cabras, criaturas que andavam pelo deserto, donas de casa, sem direito algum, sem possibilidade sequer de frequentar uma escola, né? Porque as escolas mal existiam na Palestina. Como que Jesus poderia ensinar criaturas analfabetas, na sua maior parte, humildes, singelas, a se aproximarem de Deus, a tentar ser como Ele? Como que o Mestre poderia fazer isso? Explicando-nos as virtudes que nós deveríamos perseguir, que uma vez compreendidas e exemplificadas por cada um de nós, nos levam ao nosso Pai, né? E para atingir essa divindade, esse conjunto de virtudes, Jesus mostrou então o caminho que nós deveríamos seguir. E que era o caminho que, embora não fosse aceito pela grande parte da humanidade, não foi aceito sequer pelos judeus, e o Mestre foi trucidado em face disso, né? Foi crucificado injustamente, iniquamente, porque os fariseus não compreenderam, nós não compreendemos essas verdades naquela oportunidade, mas Jesus fez questão de dizer, olha, se vocês querem ter a perfeição divina, alcançar a perfeição divina, buscar a perfeição divina, amem os vossos inimigos, façam bem aos que vos odeiam, orem pelos que vos perseguem, pelos que vos caluniam. Está lá no capítulo 40, no versículo 44 do capítulo 5 de Mateus, né? Então Jesus começa esse ensinamento que, na verdade, é um mapa que nos leva à conquista dos dons divinos, né? E hoje nós sabemos um fragmento pequeno desses dons, exatamente pela compreensão e pela ação, pela atitude daquele conjunto de virtudes que haveriam de transformar e haverão de transformar o mundo, que é o amar ao próximo, inclusive o inimigo. De lá para cá, são 2000 anos, a humanidade progrediu em vários quadrantes, em vários setores, inclusive no setor do coração. As pessoas hoje são mais civilizadas, mas ainda não compreenderam na essência, na sua grande parte, esse mapa que o Mestre legou e que foi registrado pelo evangelista Mateus. Nós não somos ainda, na integralidade, capazes de amar os que nos odeiam, os que nos perseguem, os que nos caluniam. Nós, às vezes, temos dificuldade de amar aqueles que gostam de nós. Às vezes nos portamos como filhos ingratos, como irmãos imperfeitos, como maridos difíceis, incompreensivos. Às vezes nos comportamos como cidadãos que desafiam o tempo todo a paz coletiva que deveríamos preservar. Então não compreendemos ainda na essência esse amor ao próximo, que era um sentimento para aquela